Primeiro uso, para descobrir de onde é que a obra da reforma, a adoração a Deus e estabelecer o Evangelho quase que se afasta tem sido tão poderosamente realizada nesta nação, que um belo tecido é visto surgir no meio de todas as oposições com a confusão de machados e martelos soando ao seu redor. Embora os construtores tenham sido forçados muitas vezes não apenas com uma mão, mas com ambas a segurar as armas de guerra, que embora as rodas de nossas carruagens tenham sido arrancadas e elas se moviam pesadamente, ainda assim os movimentos regulares das rodas superiores da providência seguiram um projeto para o local de descanso visado. O navio foi direcionado para o porto, embora a tempestade tenha instigado bastante os pilotos e marinheiros, que foram trancados para eles desde a eternidade, que embora nos pareça um labirinto tão mundo de contingências e várias oportunidades passou pela obra, mas de fato, todas as passagens foram regulares e retas, respondendo à plataforma estabelecida para o todo em conselho de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 1, faz sua súplica pela restauração de Jerusalém. No versículo 23, um anjo é enviado para lhe dizer que no início de sua súplica veio o mandamento, a saber que deveria ser cumprido. Foi determinado antes e agora que está em ação, mas no entanto que as montanhas de oposição, que obstáculos estão no caminho. Ciro deve chegar à coroa pela morte ou matança de Dário. Seu coração deve ser movido a enviar alguns para o trabalho. Em pouco tempo Ciro é cortado. Agora, as dificuldades surgem dos seguintes reis: o que seus conselheiros lisonjeiros, o que as nações malignas sobre eles conspiraram, os livros de Neemias e Esdras declaram suficientemente, de onde no versículo 25 o anjo diz a Daniel que desde o mandamento para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 72 semanas, 7 semanas, ou seja, 49 anos, tanto foi desde o decreto de Ciro até o acabamento do muro por Neemias, de que o tempo do templo, como os judeus afirmaram, foi quase 3 anos em construção. João capítulo 2, versículo 20. Durante esse espaço, quantas vezes o coração do povo de Deus desmaiou em seus problemas, como se nunca devesse ter visto um fim. E, portanto, de vez em quando eles estavam prontos para desistir. Mas, no entanto, vemos que o decreto foi fixado e todas essas variedades apenas trabalharam ordenadamente em um método exato para a gloriosa realização dele. Os problemas da Inglaterra ainda não duraram mais da metade dos anos impares da tarefa desses reformadores. Mesmo assim, bom Deus, quão curtos são os homens, que desmaio há, que queixas, que ressentimento contra os caminhos do Senhor. Mas deixe-me dizer-lhe que como a água no córrego não vai mais alto do que a nascente de fonte, ou mais a obra em minhas mãos será levantada em um degrau acima, ou além do objetivo de sua fonte, o conselho de Deus, desde de onde tem sua origem. E, no entanto, como o rio rompe todas as oposições e se eleva até a altura das montanhas para ir ao mar de onde veio, assim a corrente do Evangelho, quando vier de Deus, derrubará todas as montanhas de oposição e não será impedida de descansar em seu lugar designado. Foi uma coisa fácil recordar suas mentes para alguns períodos trêmulos de tempo, quando havia tremor em nossos exércitos e tremor em nossos conselhos, tremendo para se envergonhar, para se arrepender, tremendo na cidade e no país, e os homens estavam quase esgotados por causa da tristeza e temores daqueles dias. E no entanto vemos como o propósito imutável de Deus operou fortemente através de todas essas dificuldades, de um extremo ao outro, para que nada pudesse cair por terra do que ele havia determinado. Se um homem naqueles dias tentasse persuadir-nos de que todas as nossas presunções eram bons presários, que todas as trabalhavam juntos para o nosso bem, poderíamos estar prontos para chorar com a mulher que, quando ela contou suas dores ao médico, e que ele ainda respondeu que eram bons sinais. Bons sinais me desfizeram. Esses bons sinais serão nossa ruína, contudo, esse que esperamos o contrário. Nosso dia foi como aquele mencionado em Zacarias capítulo 15, versículo 6 ao 7. Um dia cuja luz não é clara nem escura, um dia conhecido apenas pelo Senhor, parecendo-nos não ser nem dia nem noite. Mas Deus sabia de tudo isso enquanto era um dia. Ele viu como tudo funcionou para o fim designado, e a noite no fim seja claro.
tão leve que será discernível para nós. Enquanto isso, somos como homens inabáveis, que indo à casa de algum artista curioso, enquanto ele está em seu trabalho, despreza-o como confuso, mas quando terminar, admire-o como excelente. Enquanto as passagens da providência estão sobre nós, tudo é confusão, mas quando o tecido é criado, é glorioso. Segundo uso, aprenda a olhar para a sabedoria de Deus em conduzir todas as coisas através desta maravilhosa variedade, exatamente para responder ao seu próprio propósito eterno, sofrendo tantas montanhas no caminho da reforma às suas igrejas e estabelecer o evangelho para que seu espírito tenha glória e seu povo o conforto em sua remoção. É uma contemplação elevada e nobre considerar os propósitos de Deus até onde o evento revelado e ver que impressões sua sabedoria e poder deixam sobre as coisas realizadas aqui abaixo. Ler nesse uma história temporária de seus conselhos eternos. Alguns homens podem achar estranho que sua vontade determinada que dá regra a estas coisas e poderia, em uma palavra, ter alcançado seu próprio compromisso, leve seu povo a tantas jornadas no deserto e nas montanhas por tanto tempo. Então, em tal baixo estado, eu digo, para não falar de sua própria glória, que brilhou deste oposição dura a diversas coisas de luz para o nosso bem, que ele tirou de todas as trevas com as quais fomos encobertos. Tome alguns exemplos. Primeiro, se não houvesse dificuldades, não haveria livramentos, e nunca encontramos nossos corações tão dilatados para Deus como tais vantagens, a ponto de dizer: bem, o temperamento de espírito deste dia foi comprado barato pela angústia e medo de ontem. Isso era apenas um estado doente no mar? Segundo, se não houvesse tempestades e tempestades, não teríamos procurado abrigo. Você nunca correu para uma árvore para se abrigar em uma tempestade e encontrou frutas que não esperava? Você nunca foi a Deus em busca de proteção nesses tempos, impulsionado por tempestades externas, e lá encontrou o fruto inesperado, o fruto pacífico da justiça, que o fez dizer: feliz tempestade, quem me lançou em tal ponto? Foi uma tempestade que ocasionou a descoberta das minas de ouro da Índia. Uma tempestade não levou algum à descoberta das minas mais ricas do amor de Deus em Cristo? Terceiro ponto. Se Esaú não tivesse vindo contra ele com 400 homens, Jacó não teria sido chamado de Israel. Ele não foi colocado para tentar sua força com Deus e assim prevalecer. Quem não compararia com a maior angústia aquele consolo celestial que está no retorno das orações? A força de Jacó de Deus neste reino não seria conhecida se Esaú não tivesse vindo contra eles. Alguns dizem que esta guerra fez uma descoberta da força da Inglaterra, do que ela é capaz de fazer. Também penso assim, não com que exércitos pode levantar contra os homens, mas com que exércitos de orações e lágrimas é capaz de lidar com Deus. Se os irmãos não tivessem lutado no ventre, Rebeca não perguntou: por que estou assim? Nem recebeu essa resposta: o mais velho servirá ao mais jovem. Se dois tipos de pessoas não tivessem lutado no ventre deste reino, não havíamos procurado nem recebido respostas tão graciosas. Assim, todos os vários movimentos das rodas inferiores servem para o nosso bem e respondem exatamente à impressão que recebem da mola mestra, o propósito eterno de Deus, desde até agora. Segundo tópico. O envio do Evangelho a qualquer nação, em vez de outra como meio de vida e salvação, é da mera graça gratuita e bom prazer de Deus. Agora, antes que eu venha a fazer absoluta independência e liberdade desta misericórdia distintiva, vou premissar de 3 coisas: que o não envio do Evangelho a qualquer pessoa ou povo é de mero prazer de Deus, e não de qualquer demérito peculiar distintivo nessa pessoa ou povo. Nenhum homem ou nação majore coloca mais ou maiores obstáculos contra o Evangelho do que o outro. Não há nada imaginável para colocar um bloqueio na passagem do mesmo, mas apenas o pecado. Agora, esses pecados são ou podem ser de 2 tipos: ou primeiro, contra o próprio Evangelho, o que possivelmente pode impedir o recebimento do Evangelho, mas não o envio dele, que ele pressupõe. Segundo, contra a aliança sobre a qual estão e a luz pela qual são guiados antes que os raios do Evangelho brilhem sobre eles. Ora, nestes, geralmente todos são iguais, todos tendo pecado e destituídos da glória de Deus, e em particular pecados contra a lei e a luz da natureza. Nenhuma nação foi além daquelas que foram logo iluminadas com a palavra, como depois aparecerá.
de modo que a única causa disto é o beneplácito de Deus, como nosso Salvador afirma em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 26. Segundo, que os pecados contra os pactos de obras sobre o qual os homens estão antes que o evangelho chegue a eles, não pode ter nenhum demérito geral que os meios de vida e salvação pela graça gratuita não devem ser concedidos a eles. É verdade que todas as nações mereceram ser transformadas no inferno, e o povo que teve a verdade e a deteve na impiedade merece ser privado dela. O primeiro, em virtude da sanção da primeira aliança quebrada, o outro pecando contra o que tinham do segundo. Mas que homens em uma condição caída e incapazes de se levantar, mereceram não ser ajudados, precisa de alguma distinção para esclarecê-lo. Há então duplo demérito e indignidade, um meramente negativo ou um que não merece que nos façam bem, o outro positivo, merecendo bem o que o bem não nos seja feito. A primeira delas é encontrada em todo o mundo com respeito à dispensação do Evangelho. Se o Senhor deve concedê-lo apenas àqueles que merecem, ele deve mantê-lo para sempre fechado no tesouro eterno de seu próprio seio. O segundo é encontrado diretamente nenhum em relação àquela maneira peculiar que é descoberta no Evangelho, porque eles não pecaram contra ele, que corretamente considerando não dá pouco brilho à liberdade da graça. Terceiro, que há um direito do Evangelho e uma habitação naquela dispensação graciosa para ser conhecida por todas as pessoas do mundo, que nenhuma porção singular da terra deve ser mais uma terra santa, ou qualquer montanha do mundo ergue sua cabeça acima de seus companheiros, e este direito tem um duplo fundamento. Primeiro, o valor dos infinitos sangue de Cristo, dando plenitude e adequação às promessas ali fundadas, para serem propostas a toda a humanidade, pois através de seu sangue, a remissão dos pecados é pregada a todo aquele que nele crê. Atos 10 e 43, a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Deus teria esclarecido um preço desse valor infinito para o pecado, que poderia justamente dar vantagem para proclamar um perdão infinitamente a todos os que vierem e o aceitarem. Não havendo nele nenhum defeito, embora intencionalmente apenas um resgate para alguns, mas que para que o mundo saiba que ele fez tudo o que o Pai lhe ordenou. João 15:31. Segundo, naquela economia e dispensação da graça da nova aliança, nestes últimos dias, pela qual toda distinção eterna de lugares e pessoas e nações sendo removidas, Jesus Cristo toma todas as nações como sua herança, dispensando a todos os homens a graça do Evangelho, trazendo salvação como lhe parece melhor. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 12. Por ser elevado, ele atraiu todos a si, tendo-nos redimido com seu sangue de toda tribo e língua, povo e nação. Apocalipse, versículo 9. E por esses dois fundamentos é que o Evangelho tem em si mesmo o direito e a capacidade de ser pregado a todos, mesmo a tantos quanto o Senhor nosso Deus chama. Tendo essas coisas como premissa, chego à prova da afirmação. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7 a 8. 6, versículo 7 a 8. Moisés é muito cuidadoso em vários lugares para fazer com que isso tenha uma impressão em seus espíritos, que foi mera graça gratuita que os exaltou naquela condição e dignidade em que eles estavam, por sua aproximação a Deus no gosto de suas ordenanças. Nessa tradução mais clara da causa do amor de Deus ao escolher os mencionados versículo 7 para serem apenas seu amor, versículo 8, seu amor para com eles é a causa de seu amor livre eternamente determinado, seu amor livre realmente confere aquelas misericórdias instintivas sobre ele, não foi por sua justiça, pois eles eram um povo obstinado. Deuteronômio capítulo 10, versículo 6. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 26, nosso Salvador, unindo essas duas coisas, ocultando os mistérios da salvação de alguns e revelando aos outros, torna a mesma razão e a causa suprema de ambas, das quais nenhuma conta pode ser prestada, apenas o bom prazer de Deus. Graças te dou, ó Pai, e se alguém for mais alto e disser, onde está a justiça disso, que homens igualmente desagradáveis sejam aceitos de maneira desigual? Dizemos como Paulo, para que tenha misericórdia de quem quiser e endureça quem quiser. E quem és tu, ó homem, que contendeste contra Deus?
Mandar perdão a alguém condenado, deixando que os outros sofram, não é injustiça. Se isso não satisfazer, digamos, com o mesmo apóstolo, ó profundidade. Sim, esta é tão longe da verdade que Deus, com sua criatura sobre o Evangelho, sabendo como ele é incapaz de ser comerciante de tais pérolas. Se um homem tivesse toda a bondade que pode ser encontrada no homem, seja Jesus Cristo, ele não conseguiria de forma alguma descobri-lo.